Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e como é de se esperar todo início de ano, a gente tenta colocar um pouquinho do cenário que a gente imagina para o próximo ano, né? E às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar, mas a gente tenta colocar isso. Afinal, uma vez eu tive um professor na faculdade que era até um professor de estatística. Ele disse que as projeções normalmente elas erram, mas ter alguma projeção para você ter algum caminho e depois ir corrigindo a rota é melhor do que não ter nenhuma. Então eu sigo muito essa linha, não estou preocupado de antemão se eu vou acertar ou errar, mas eu estou mais preocupado em ter um caminho para seguir. Aí, à medida que o ano for passando, a gente consegue ir fazendo esses ajustes de rota. Enfim, gente, vamos aproveitar e falar um pouquinho mais sobre isso. Além disso, para embasar toda a minha opinião, vou mostrar alguns dados aqui do relatório de inflação do Banco Central e logo depois da vinheta, como vocês já sabem, a gente começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem lá embaixo o que vocês acham que vai ser esse ano de 2025 para a Bolsa Brasileira. Bom, eu quero aproveitar antes para dar um recado para vocês, que é o seguinte: eu estou gravando esse vídeo com uns 15 ou 20 dias de antecedência, porque eu peguei o final do ano, início do ano, para viajar junto com a família. Então eu vou estar falando baseado no cenário ali do dia 18, 19 de dezembro, mais ou menos, tá? Então pode ser que uma ou outra coisa que eu tenha falado tenha mudado ou tenha, enfim, modificado alguma coisa, mas eu não acredito que vai ser algo tão relevante assim a ponto do vídeo se tornar obsoleto em tão pouco tempo. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu quero aproveitar e falar aqui para vocês. Vamos aproveitar aqui e falar um pouquinho do contexto macroeconômico global. E também vale a pena a gente falar um pouquinho do cenário 2024. Cenário 2024, eu fiz um vídeo parecido com esse, em que a gente colocava o ano de 2024 como muito promissor, né? A gente chegou até a calcular que a Bolsa poderia bater 150 mil, 160 mil pontos. O mercado também estava animado com a Bolsa inclusive chegou a bater teto histórico, vale sempre lembrar isso. Então a gente chegou no all-time high, mas não chegou naqueles 150 mil, 160 mil pontos. O racional de 2024 era que a taxa de juro continuaria caindo, tanto no Brasil como no mundo começaria a cair também, e o Brasil, com uma inflação mais controlada, ele conseguiria fazer com que essas taxas de juros caíssem, fazendo a economia girar. Algumas coisas aconteceram, por exemplo, o mundo começou a cair a taxa de juros, o Brasil também teve uma queda por um tempo, a gente teve uma inflação que se descontrolou no final, mas ficou um pouquinho mais controlado ao longo do tempo. A gente não teve choques inflacionários, embora o mercado esteja com medo disso para 2025. Então a gente percebeu que o ano não foi como a gente imaginava, mas também não foi totalmente diferente. De qualquer forma, no ano passado mesmo, em abril ou maio, eu fiz um outro vídeo mostrando que aquele cenário econômico tinha mudado e que o ideal era que você fosse mais conservador nas compras dos teus ativos, tá? Quando a gente passa para 2025, a gente vai ver que o cenário externo ele continua com alguns problemas e o cenário interno tem aí alguns riscos que são importantes, dentre eles a inflação de serviços, o hiato do produto. Por incrível que pareça, às vezes quando você tem um crescimento da economia acima do que era o esperado, a gente acaba tendo um hiato de produto e esse hiato de produto acaba levando à inflação ou às vezes a mostrar que o Brasil não tem a infraestrutura necessária, como foi o caso do episódio do apagão ali em São Paulo em agosto, por exemplo. Outro risco que a gente tem aí para esse ano de 2025 é esse câmbio mais apreciado que acaba trazendo uma inflação maior de alimentos e talvez ali na parte de aço também, na construção civil, automóveis e tudo mais.
tá? Então, a gente tem esses riscos para 2025 e os dois gatilhos que eu imagino para 2025 a gente vai falar mais no final. Enquanto isso, a gente pode mostrar aqui o relatório do Banco Central aqui de inflação. Então eu vou pegar aqui uns 10 tópicos que eu separei, tá? O primeiro deles fala sobre a parte do cenário externo. Quando a gente olha aqui a inflação dos países avançados, né, lá no mercado externo, a gente percebe que todos eles tiveram uma alta muito forte da inflação até ali meados de 2022 e depois a gente tem uma queda aqui. É claro que um ou outro já está começando a ter uma inflexão para cima, assim como aconteceu no Brasil, né? Como a Holanda, por exemplo, mas a gente vê que na maioria dos casos aqui a gente continua tendo uma inflação para baixo. O Banco Central ainda chega a citar que nesse momento essa queda que parecia mais suave começa a ter alguns problemas. Então é um ponto para ser analisado aqui ao longo do tempo. Tá? Outra coisa que é interessante da gente ver é o crescimento do PIB. Crescimento do PIB global segue forte, embora tenha tido aqui uma pequena queda em relação ao início do ano, boa parte dessa queda puxada por Estados Unidos e China, como a gente consegue ver aqui. Mesmo assim, um crescimento global de 3% não dá para se desprezar, não dá para dizer que é uma taxa de crescimento ruim. Aí eu passo aqui para a página 12, que a gente começa a falar sobre os países emergentes. Tá? E aí, com relação aos países emergentes, eu acho que o grande objetivo do Banco Central nesse momento, quando ele sobe a taxa de juros no Brasil, é evitar que o Brasil vire a Turquia. Como vocês podem ver aqui embaixo, ó, na Turquia aqui está escrito direita. Por quê? Porque a taxa de inflação da Turquia ela é tão alta que ela está aqui na direita. E além disso, eles citam aqui que os dados da Argentina não estão disponíveis. Então, as taxas da Turquia são essas do lado direito. Quer dizer, a Turquia está aqui em laranja com uma taxa de 50% e chegou a 75%, por exemplo. Então, você vê que é uma taxa completamente diferente da de outros países, né? Enquanto isso, outros países aqui, a gente vê essa taxa subindo, caindo também igual os emergentes, igual os avançados, mas a gente percebe já aqui, ó, a Índia subindo um pouco aqui a inflação, o próprio Brasil subindo a inflação, aqui a gente já tem o Peru trazendo um pouquinho de inflação para cima. Então, esses aqui são pontos importantes. A gente já começa a ver alguns países emergentes que estão tendo os problemas similares ao do Brasil. E nesse gráfico do lado direito aqui de expectativas da inflação, a gente consegue ver que a maioria dos dados correntes aqui, ó, tem o mesmo problema do Brasil. Ó, aqui, não é nem a maioria, porque esse final aqui está mais para baixo. Mas muitos desses países aqui estão exatamente igual ao Brasil. Como? Ou acima do intervalo da meta de inflação ou acima da expectativa. Quer dizer, estão imaginando que ao longo de 2025 vai ter uma queda ou uma volta para a expectativa aqui. A maioria deles volta para a expectativa. E esses aqui do final, que são os países lá da Ásia principalmente, ó, a gente tem aqui China, Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Coreia. Você vê que na Ásia a gente tem uma inflação menor aqui dentre os países emergentes. Tá? Então, a gente tem esse cenário externo. Primeiro, a gente tem países que a inflação estava convergindo para a meta e uma inflação que começa a trazer alguns impactos. Então, da mesma forma que a gente está vendo isso no Brasil, a gente vê em alguns países no mundo. A Ásia talvez seja uma exceção que continua com taxas de inflação mais baixas. Aí a gente passa para o cenário doméstico. Passando para o cenário doméstico aqui, a gente tem nas páginas 16 e 17 aqui alguma coisa que vai ajudar a gente a entender um pouco do que a gente imagina para o próximo ano. A gente consegue perceber aqui um pouquinho do que seria esse ato do produto. A gente vê que aqui em 2019, antes da pandemia, o PIB brasileiro ele tinha uma expectativa de crescimento mais ou menos de acordo com essa linha pontilhada ali, que está aparecendo aqui. E a gente percebe que ele está crescendo mais rápido do que isso. Inclusive,
essa aqui é a taxa média de crescimento trimestral e a taxa média de crescimento dos últimos 3 anos está aqui em cima, né? Normalmente, um crescimento da economia acima da expectativa é bem-vindo, só que em um país que a gente está com a inflação mais alta, pode acabar sendo um problema para as pessoas, tá? E aí, o que a gente consegue perceber? A gente consegue perceber se taxa de juros, por exemplo, é algo que vai segurar ou não a inflação. E a gente vai perceber ao longo desse relatório que sim, né? Ao contrário do que se propaga na mídia, né, a gente percebe aqui que o valor agregado bruto menos cíclico é que tem puxado mais o PIB para cima, tá? Enquanto mais cíclico está aqui puxando para baixo. Então, o que é o menos cíclico? O menos cíclico acaba sendo aqueles que não tem tanta variação assim. Ou seja, são aqueles que acabam sendo puxados aqui pelo consumo das famílias que acabou crescendo muito aqui. Então, a gente tem o PIB nesse patamar aqui e o consumo das famílias, que é em torno de 60%, 61%, 62% do PIB, crescendo acima do PIB. Então, se em 2009 esse número era abaixo, agora aqui em 2024 esse número é acima, né? Isso é muito fruto dos benefícios de prestação continuada, mas também é fruto de um crescimento do salário que existe aí no para a população, né? A massa salarial cresceu. E eu não estou tirando isso da minha cabeça, tá? Eu estou tirando isso desse próprio relatório aqui, que a gente consegue ver aqui na página 21. Né? O rendimento médio real do trabalho, e real significa acima da inflação, a gente percebe que desde 2021 vem sofrendo uma alta aqui interessante. Então, esse rendimento médio real do trabalho faz com que o trabalhador ele possa, de um lado, apostar mais em bets, ter mais vícios, mas, por outro lado, também consumir mais em lojas e etc., e que acabam trazendo alguma inflação também. Tá? Inclusive, a gente também vai falar um pouco sobre inflação de serviços, que é um ponto importante, e a gente teve um crescimento muito forte em inflação de serviços ali em passagens aéreas e viagens internacional também. Tá? A gente ainda tem aqui outros dados de renda, né? A renda nacional disponível bruta das famílias, aí aqui sim, em números nominais, a gente vê esse crescimento e uma variação aqui interanual de mais de 5% ao longo do período aqui. Então, a gente vê essa massa efetiva do trabalho indo a valores bastante altos, chegando aqui a 550 bilhões de reais. E aí a gente passa para a concessão de crédito. Né? Concessão de crédito, eu acho que o mais importante da gente perceber é o seguinte, e aqui está muito antenado com os meus investimentos em bancos. Tá? Eu, particularmente, tenho feito muito investimento em banco, tenho aumentado muito a participação do setor financeiro nas carteiras recomendadas, porque eu acredito que eles vão acabar conseguindo ganhar e puxar pelo menos uma parte do lucro ao longo do ano de 2025. Por quê? Porque se por um lado o Brasil virar e conseguir continuar crescendo a economia, os bancos com crédito e com menor inadimplência eles voam. Se porventura o Brasil extrapolar para o lado ruim, o juro subir a 16, 17, 18%, como já tem ali alguma precificação dos títulos no mercado de títulos, né, de juros. Se isso acontecer, a gente tem pelo menos um spread bancário. Então, acredito que os bancos eles vão acabar ganhando ou no volume ou ali na margem de alguma forma. E a gente consegue perceber isso aqui nesses dois gráficos. Né? A gente vê que a taxa de juro do crédito livre começa a crescer aqui, ó, ela começa a inflexionar para cima, e assim como a taxa de juro aqui da Selic também e a do Swap DI. Tá? Então essa taxa de juros aqui começa a crescer
e aí eu acredito que isso pode trazer algum ganho para bancos. Então, setor financeiro, para mim, talvez seja a melhor pedida para o ano de 2025. Embora a gente tenha aqui um pouco de concessão de crédito já inflexionando para baixo, tá? É mais do que natural que, com o risco de aumento de inadimplência, os bancos fiquem mais retraídos. Mas isso acontecendo, eles vão acabar ganhando na margem e não no volume. Bom, passando para o próximo ponto aqui, a gente pode falar um pouco do que aflige o mercado hoje. E o que aflige o mercado hoje é o cenário fiscal. E aqui talvez seja o principal gatilho de alta que existe para o ano de 2025, tá? Eu acredito que é muito possível que o resultado fiscal brasileiro venha melhor do que está se especulando, tá? Eu, particularmente, não acredito que esse governo vai mudar a forma que ele governa, mas as expectativas elas estão ficando tão negativas que é muito possível que acabe entregando um resultado que seja melhor do que as expectativas. Em uma escala de ótimo até péssimo, a gente pode estar esperando hoje que o mercado espera algo péssimo no cenário fiscal e o governo pode entregar alguma coisa ruim. E como ele entrega uma coisa ruim, a expectativa é o péssimo, a gente acaba tendo uma melhora do que era esperado. E o mercado, ele vive de expectativas, né? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, a gente tem que, isso aqui são dados, tá? O governo central teve um déficit primário de 66 bilhões e no acumulado 57 bilhões aqui. Em 2022 foi um superávit de 158 bilhões. A gente percebe aqui que já é um número melhor do que era em 2023. Tá? Então, esse número que já é melhor do que em 2023 tende a ficar melhor ainda porque o governo está percebendo que o dólar está subindo, a inflação está andando para cima e isso vai tirar voto desse próprio governo nas eleições de 2026. Então ele vai ter que apertar os cintos, vai ter que pelo menos alguma coisa tentar fazer para que esse cenário fiscal aqui não se perca ao longo do tempo. Como a gente pode ver aqui, nos últimos bimestres todos, a gente tem uma linha aqui fora da meta, mas a gente já vê que no último aqui a gente já tem uma melhora aqui desse cenário fiscal. Então, mês de outubro já teve um superávit primário interessante e a gente acredita que talvez o governo não bata a meta desse ano do arcabouço fiscal, mas que ele chegue próximo. Tá? Inclusive, o questionário aqui que é colocado para os analistas também acredita que o primário aqui, ó, a apuração da meta, vai chegar em 28 bilhões de reais. Lembrando que dentro da meta, o primário exclui algumas despesas, como, por exemplo, precatórios. Tá? Então, a gente pode ver aqui que o primário do governo central é 62 bilhões, mas o governo bateria a meta com menos 28 bilhões. Lembrando que a meta desse ano seria um déficit zero com tolerância de menos 0,25 para cima ou para baixo, que dá esses 28 bilhões aí, imaginando um PIB de 11,2 trilhões de reais para esse ano. Tá? E aí, para 2025 é que eu acho um número muito ruim. O resultado primário aqui de apuração da meta do mercado hoje está em 50 bilhões para baixo. E eu acredito que esse número melhore, porque a gente está tendo uma votação para redução de gastos e a gente vai ter algum aumento de arrecadação, uma vez que a gente está tendo um crescimento do PIB bastante grande que vai acabar sendo jogado para frente. E, além disso, a gente já deve ter um aumento de salário mínimo não tão alto quanto o governo colocava antes. Então, na minha visão, esse resultado primário que o mercado está colocando como 50 bilhões deve vir um número melhor, né? Então, eu acho que esse é um gatilho importante para a gente olhar para o ano que vem. E aí a gente entra no segundo ponto,
né? Qual é o segundo ponto? É projeção de dívida, né? E isso a gente falou há 2 semanas atrás bastante, a gente fez um vídeo inteiro sobre essa questão de projeção de dívida, a gente mostrou que pelo relatório do Boletim Focus não tinha cenário de queda dessa dívida, então sem cenário de queda da dívida, a gente acaba tendo um problema, porque os juros são sempre para cima. Se você não vai cair nunca a dívida, para você rolar a dívida sempre vai ter que ser uma dívida mais cara do que a anterior, né? E esse cenário aqui, ele é mostrado um pouco nesse gráfico aqui. Embora nesse gráfico aqui, lá para 2030, você já tem alguma expectativa de inflexão. Só que essa inflexão aqui em 90% do PIB. Não vou falar tanto de dívida pública hoje, embora seja talvez o assunto mais relevante junto com o resultado primário, porque eu fiz um vídeo inteiro sobre isso há 2 semanas atrás. Tá? E aí, passando aí da projeção de dívida, aí sim a gente passa para o outro ponto que é muito importante, que é a inflação de serviços, né? E aí eu aproveito para falar não apenas da inflação de serviços, mas também da inflação de commodities, que acaba sendo muito impactada pelo câmbio, né? Então a gente consegue ver aqui que de 2021 até 2024, a inflação de commodities no Brasil, ó, ela subiu esse patamar aqui, em dólar, mas subiu esse patamar todo aqui em reais. Por quê? Porque teve essa depreciação aqui do real. Aqui a gente percebe que a variação nos preços das commodities, tirando o estanho e o trigo, e o níquel e o cobre, a gente vê que todas as outras acabaram crescendo aqui, né? Todas as energéticas subiram, a maioria das agrícolas, e as metálicas é que tiveram algumas aqui que não acabaram subindo ao longo desse período aqui. Então, isso trouxe inflações aqui para o produtor, mas eu quero focar aqui na inflação de serviços, né? Então, aqui, alimentos subindo bastante, inclusive inflação de alimentos aqui anualizado já passando de 5%, inflação de preços administrados é o que tem segurado um pouquinho o IPCA ainda mais próximo ali do teto da meta, e aí a gente consegue passar aqui para a inflação de serviços, que é o grande problema. A gente consegue ver aqui que a inflação de serviços no trimestre chegou em 1,35%, no acumulado de 12 meses 5,7%, são 6,8% em novembro anualizado, então a gente percebe aqui que a inflação de serviços está puxando para cima, e serviço é consumo de família, e consumo de família você acaba reduzindo ela com juros. Inclusive, tem um gráfico aqui muito interessante na página 48 desse relatório aqui, que mostra exatamente a resposta ao choque de juros, né? Então, a primeira delas é o seguinte: um aumento de 1 ponto percentual nos juros faz com que o juro no mercado aumente até 2% 8 trimestres depois, se ele for mantido dessa forma. E o mercado está esperando 3% de alta, né? 1% que já aconteceu na última reunião e mais 2%. Um aumento de 1% dos juros faz com que a renda aqui, ó, caia em torno de 1% também. Além disso, um aumento de 1% de juros aqui faz com que tenha uma redução de consumo de bens duráveis em 3%, e uma redução de consumo de bens duráveis em 5% depois de 8 trimestres. Então, se a gente tiver uma alta, né, de juros de 3%, saindo de 11,25 para 14,25, a gente tem aqui uma perda esperada de 15% de bens duráveis. Isso se não tiver nenhuma alta de juros posterior ao 14,25. Então, isso explica muito a queda do setor, por exemplo, de construção civil, apesar dele estar entregando ótimos resultados. Isso explica, por exemplo, a queda de setor como automotivo e etc., apesar dele estar entregando bons resultados. Por quê? Porque o mercado começa a precificar que esses setores podem ter quedas de 15% a 20%, por exemplo, em termos de receita, e isso seria uma catástrofe lá embaixo, né, se a gente pegar aí uma queda de 15%, mas isso 8 trimestres depois, né? Então seria uma expectativa para 2020, final de 2026, se os juros subirem a 14,25 e permanecerem em 14,25 ao longo de todo esse período,
tá? E aí, para a gente terminar aqui, esse relatório que eu achei super interessante, a gente tem as perspectivas para a inflação. E aí eles fazem um estudo aqui que é muito interessante, que são as projeções aqui condicionais, né? Então, mostrando aqui que o relatório de inflação de setembro era essa linha azul, relatório de inflação de dezembro é essa linha daqui, e aí o que eles fazem? Eles pegam os parâmetros do Boletim Focus e colocam em uma tabela aqui embaixo, né? E aí a gente consegue perceber aqui o cenário do Copom mais com parâmetro do Boletim Focus. E aí esse é um cenário de referência. A gente vê que esse cenário de referência leva a inflação até o terceiro trimestre de 2025 a 5,1%. Então o Brasil vai ficar até 2025 acima do topo da meta e o quarto trimestre aí sim começando a cair para 4,5%. Né? O IPCA livre aqui 5,5%, quer dizer, a taxa de juros que vai estar subindo até março só vai causar impacto no quarto trimestre de 2025. Então ainda vai ter um longo caminho para que a gente tenha uma queda real da inflação. E mesmo quando a gente pega aqui o prazo mais longo, 2027, a gente vê que a inflação, mesmo assim, ainda não está na meta 3,2%. Preços administrados que seguram um pouquinho mais, chega lá na frente, eles têm mais dificuldade de cair, porque a economia brasileira é muito indexada, um problema que eu vivo falando aqui com vocês. Bom, esse é a projeção toda de inflação. Agora, a minha opinião aqui, que eu acho que é importante, tá? Ao longo de 2025, a gente vai ver uma economia que ainda vai crescer forte, a gente deve ver ainda famílias endinheiradas e comprando mais produtos, tá? Por outro lado, a gente talvez vai ter empresas com uma redução de margem. Por quê? Porque os produtos vão vir mais caros e como está com desemprego baixo, como a economia está mais pujante, você consegue repassar isso na inflação. Então você vai ter pessoas gastando mais, mas comprando menos volume. De qualquer forma, isso você consegue ter um crescimento do PIB, tá? E aí o que a gente acaba tendo? A gente tem essa economia crescendo forte até o segundo, terceiro trimestre de 2025. Só que isso leva a inflação de serviços para cima, como a gente viu aqui, e a inflação de alimentos pode também subir se a gente continuar tendo um câmbio apreciado. Eu diria que o câmbio nem precisa subir muito mais. Se ele ficar nessa faixa aí acima de R$6 até 6,30, já é suficiente para a inflação de alimentos e de commodities puxar muito para cima. Tá? Só que eu acho que existem dois gatilhos para esse próximo ano que podem fazer a bolsa crescer. E embora não seja o meu cenário mais provável, eu entendo que faz sentido você ter alguma alocação privilegiando esse tipo de cenário. Qual é? O primeiro, um resultado fiscal melhor do que o esperado. Enquanto o mercado espera que o governo vai entregar ali um 0,4% de déficit do PIB, eu acredito que é bastante plausível a gente imaginar que ele vai entregar um zero, por exemplo, tá? Ou até algum superávitzinho pequeno. E, além disso, no segundo semestre, a gente começa a ter precificação de eleições. Tá? E aí é muito simples, né? Precificação de eleições. Se o cenário fiscal melhorar, porque esse governo, pelo menos minimamente, começou a ficar um pouquinho mais austero, o que é difícil a gente imaginar assim, mas eu não estou falando ser o cúmulo da austeridade, estou falando um pouco melhor aí, se preocupar um pouco mais com as questões de mercado, nem que seja para garantir o eleitorado dele. Né? Se isso acontecer, já é algo muito positivo para o nosso mercado. E se porventura o Brasil for para o fundo do poço, a inflação ir a 10%, 12% e a taxa de juros subir para 16%, 17%, alguma coisa nesse sentido, acredito também que a gente vai ter algo positivo com relação à precificação de eleições, porque aí o mercado já começa a precificar a mudança para um outro tipo de governo, e aí é uma pá de cal, por exemplo, nesse governo atual. O mesmo cenário acontece
se, por exemplo, o Galípolo, o novo presidente do Banco Central, resolver rasgar toda a tecnicidade aí que o Campos Neto está colocando e falar, a partir de agora eu não vou mais aumentar juros, vou diminuir, etc. Algo similar ao que o Tombini fez. Aí a gente pode ter um cenário um pouco pior, no sentido de que a gente pode ter uma recessão, mas de qualquer forma o mercado iria precificar uma troca de governo. Tá? Então, a perspectiva para 2025 ela é melhor do que a gente encerra o ano de 2024. Por outro lado, é uma perspectiva pior do que aquela que a gente começou o ano de 2024. A minha sugestão é que você mantenha a tua carteira diversificada, que você tenha um pouco de exposição também em empresas small caps que podem acabar se beneficiando, assim como em ações, né? Mas sem se descuidar também do conservadorismo. Ou seja, o grosso da tua carteira de ações precisa estar em empresas conservadoras, que são empresas de bancos, seguradoras, energia elétrica, saneamento, telecomunicação e alguma coisa de commodities também. Enfim, gente, todos tenham um ano de 2025 maravilhoso. Se você quiser ser nosso assinante, conhecer nossos planos de assinatura, os links estão aqui na descrição do vídeo. Recomendo sempre fortemente que vocês façam a assinatura de um produto que tenha diversas classes de ativos sendo recomendadas. Então, nesse sentido, eu recomendo que vocês peguem o Renda Total. Renda Total, inclusive, que ao longo desse mês a gente vai ter um lançamento dele e nesse mês ainda a gente vai acabar tendo um aumento de preço. Então, é a forma de você não só conseguir garantir o preço atual nesse momento, como também garantir todas as renovações futuras nesse mesmo preço. Afinal, a gente tem um compromisso com todos os nossos assinantes que a gente não reajusta preço de assinatura para quem mantém a assinatura vigente. Bom, gente, abraço a todos, que 2025 seja um ótimo ano para todos nós e eu vou aproveitar para terminar com uma frase um pouco diferente, que é algo que tem norteado as minhas decisões de investimento, que é a seguinte: a gente se baseia em crescimento de patrimônio quando a bolsa está crescendo, mas a gente se baseia em crescimento de renda quando a bolsa está caindo. Quando a gente consegue masterizar isso, a gente tem aí uma tranquilidade maior para fazer os investimentos. Se porventura a bolsa vier a cair em 2025, foca em aumentar a quantidade de ações que vai trazer mais dividendos para você no futuro. Agora sim eu encerro com a frase de sempre: construir leva tempo, e espero que vocês nos acompanhem ao longo de todo esse ano. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.